Temos convidado aqui no estúdio e eu vou ler a abertura que a Marlete escreveu para essa entrevista, Vamos lá. Tá tão linda. É o Carneiro Neto que está aqui, não vou fazer muita surpresa, a gente já vai abrir a câmera para transmissão. O nosso entrevistado que está aqui é um grande contador de histórias, foi isso que a Marlete colocou, sobre futebol e principalmente sobre pessoas. Nasceu em Venceslau Braz, bem paranaense, jogou futebol pelo Grêmio Oeste de Guarapuava e depois se tornou radialista em Ponta Grossa, atividade que mantém ele aqui em Curitiba há mais de 50 anos. Carneiro Neto é autor de vários livros sobre futebol, mas está lançando um livro agora que é um livro de humor. É um livro que tem o título Lá no Pasquale, que registra casos que ocorreram entre os frequentadores daquele restaurante tradicional que funcionava dentro do passeio público. É isso? Tá certo essa abertura? Tá perfeito. A Marlê, como sempre, né? Tá por dentro. Tá por dentro. Olha, é um prazer Bom muito dia. grande estar Seja aqui com bem-vindo. vocês. Bom dia. E realmente, parabéns pelo estúdio. Estúdio bonito, né? Pela emissora. É. Uma emissora que tem muito prestígio, tanto na capital como no interior. E eu me sinto muito honrado. Na verdade, eu sou cronista esportivo, né? Eu fui narrador de futebol durante 35 anos e estou na Gazeta do Povo há 37 anos, escrevendo coluna, inicialmente no jornal impresso e atualmente no site. E tive experiências nesses anos todos em rádio, jornal, televisão, publicidade. E normalmente eu escrevi sobre futebol nos meus livros. Esse é o 8º livro. E eu resolvi lançar esse livro inspirado Lá no Pasquale, que foi um bar muito famoso em Curitiba, e dentro do lugar mais aprazível da época, o Passeio Público, que foi o primeiro parque de Curitiba, inaugurado em 1886, onde foi instalada a primeira lâmpada elétrica na cidade. No dia 19 de dezembro, É mesmo? em comemoração ao aniversário da província do Paraná. E daí se desenvolveu uma série de acontecimentos no local, no passeio público. Foi inclusive o Jardim Zoológico de Curitiba até a metade da década de 1980, com a inauguração do zoológico, lá próximo, acho que de São José dos Pinhais, aquela região ali. É a região do Boqueirão, Boqueirão, né? Alto exatamente, Boqueirão. exatamente. Mas então, só complementando, o Pasquale era uma personalidade, era uma figura, era um italiano. Na verdade, Giovanni di Pasquale, um calabrês que veio para o Brasil, segundo os gozadores da época, esqueceu o italiano e não aprendeu a falar português, mas isso não impediu que ele trabalhasse. Ficou no meio do caminho. Ficou no meio do caminho. O mata burro, mas nem pra frente nem pra trás. Não impediu que ele trabalhasse em rádio e televisão como comentarista, foi técnico do juvenil do Atlético Paranaense, e nos anos 1950 ele começou um bar lá no bairro da Água Verde, na Getúlio Vargas, esquina com o desembargador Westphalen, e a partir de 1957, tudo isso eu conto no livro, evidentemente, ele foi para o passeio público. E lá o reinado dele durou pouco mais de 40 anos, quase 50 anos. E por que foi um reinado? Porque ali era o caminho obrigatório das pessoas, dos estudantes universitários, porque do lado do passeio público tem a casa do estudante universitário, o Colégio Estadual do Paraná, do outro lado, na Praça Santos Andrade, é a Universidade Federal do Paraná. E o dia de jogos de futebol era a passagem natural para o estádio do Curitiba Futebol Clube. E então se reuniam ali políticos e jornalistas e executivos, médicos, professores, advogados, no happy hour, e principalmente aos sábados os estudantes iam fazer o aperitivo no bar do Pasquale e a famosa feijoada, né? Porque era um restaurante, tinha uma boate ao lado, a Tropical. E no domingo, aí quem invadia era o pessoal do futebol, para ir no campo do Curitiba, as senhoritas e os soldados, né, para o namoro, no final de semana. E então era uma festa. O Bar do Pasquale foi uma coisa maravilhosa. O que eu fiz? A partir dali, desse reduto, eu irradiei uma série de histórias. É um livro de humor. A realidade é esta. Eu conto histórias de governadores. É mix de ficção e realidade ou é tudo verdade? Olha como essa aqui já vale. Essa vale por 2 motivos. Porque hoje o governador é o Ratinho Júnior, né? Uhum. Mas aqui é uma história de rato também. Contou-me o assessor de gabinete Hermílio de Leão Neto, o Corujinha. Nos primeiros dias no Palácio Iguaçu, além da animosidade histórica com o antecessor Moisés Dupion, o novo governador, Ney Braga, arregalou os olhos quando técnicos em higiene lhe informaram que havia mais de 1.000 ratos na região do Centro Cívico.
perguntou: como foi que vocês conseguiram contar os ratos? Legal, né? É muito. Eu já vi duas, essa aqui eu já vi duas aqui que é muito boa. O governador João Elísio Ferraz de Campos estava em plena campanha eleitoral em 86 e, para facilitar as coisas, programou visitar 6 cidades por dia. Para comícios rápidos, abraços, conversas, maioneses de sempre, etc. Para cumprir a tarefa, resolveu fazer as viagens de helicóptero. Em um município no norte do estado, compunha a sua equipe avançada Luiz Carlos Melo, que eu conheci, trabalhou comigo, Reinaldo Peixoto e Gastão Cordeiro. Eles se misturaram ao povo na praça principal e ficaram aguardando a chegada, né, do helicóptero com o João Elísio. De repente, aquele zumbido, poeira levantando, os 2 senhores da cidade comentaram com o jeito de falar na região: olha, compadre, esse baita aí é o tal do eticóptico, trazendo o governador João Anísio. Então, Marcelo vai ler hoje mesmo. Eu leio tudo isso aqui, se deixar. Né? É leitura rápida, né? É leitura rápida. Mas é interessante quando você fala, porque Curitiba, eu sempre conto aqui, Carneiro, que Curitiba tem coisas assim que são impressionantes. Assim. Para mim é o bar o Pasquale e o Bar Palácio, que eu frequentei muito. Mas a história é muito linda, a história do passeio público, né? Então, o passeio público, um dia eu estava falando com a irmã da minha avó, que era dona Dalila Suplicy Lacerda, que foi casada com o ministro da Educação, e Flávio Lacerda, e daí ela estava me falando que ela adorava flanar. Eu falei: o que é flanar, tia? Flanar é andar. E também a gente fazia o jogging. Você vê? Jogging é o caminhada, é o flanar. Mas o que você tinha? Não, eu tinha um carro, e eu com 16 anos tirei carteira de habilitação. E eu ia passear assim, nas bulevares do passeio público para me exibir. Né? Eu tinha um Study Car. Falei: como assim? E também daí naquela época tinha até aonde sentava a cunhada, aonde sentava a sogra, aonde sentava até o... Lugares marcados. E a história que eu sempre lembro que é muito próximo da, assim, na 1888, uma coisa assim, o passeio público. Eu sempre coloco o passeio público na minha cabeça perto da Guerra do Paraguai, sabe? Então assim, eu começo a pensar quando é que ele foi feito. Você parar para pensar, a cidade de Curitiba começa com o passeio público. O passeio público é uma referência enorme, assim, da cidade que começa a se arrumar como uma cidade de verdade, né? E eu sempre olho, assim, Curitiba, assim, imaginar como é que é o mundo antes de 1900. Eu tenho sempre uma coisa aqui comigo, assim, que o meu avô nasceu em 1892. E como é que eu vi meu avô, né? Como é que esses homens viviam 90 anos, né? Viviam 95 anos. Não tinha penicilina, não tinha nada. E os caras passavam a vida. E o passeio público era um lugar assim de encontro de pessoas. Então é a primeira luz. Gente gosta de gente. E as pessoas em passeio público. Aí tem a história do Pasquale. Então é muito legal. E no Natal que eu fui, uns 2, 3 anos atrás, já acho que já ia. Daí começaram a colocar Natal lá. E essa reurbanização do Pasquale, não do Pasquale, o Pasquale terminou quando? O Pasquale não. Uns 5 anos? Eu tenho a impressão que em meados da década de 1990. Deixou de existir. Ele ficou adoentado e os filhos ajudavam, a esposa. A família aqui tocava o restaurante. Mas eu tenho a impressão, porque eu também, nos últimos anos, as atividades que a gente passou a ter, né? Eu frequentava pouco. Porque, inclusive, a turma mais antiga foi indo, né? Você sabe que a caravana passa, né? E eu comecei a frequentar o Pasquale quando eu vim de Ponta Grossa para Curitiba, em 1965. E eu comecei a trabalhar em rádio em 1964 na Rádio Clube Ponta Grossense, em Ponta Grossa. Você sabe que essa rádio de Ponta Grossa é nossa? Essa rádio, a cabeça é em Ponta Grossa. Eu sei, rádio é do grupo Márcio Martins. Eu soube que é um grupo de Ponta Grossa. Né? Pois é, eu tenho muito vínculo com Ponta Grossa, porque morei lá, né? Estudei lá no Colégio Regente Feijó, comecei a trabalhar lá no Jornal da Manhã e no Diário dos Campos, e na Rádio Clube Ponta Grossense. E tem um serviço, uma concessão pública de um tabelionato em Ponta Grossa, desde 1985. Você é fantasma? Não, eu sou autêntico. Não, fantasma é por causa do operário. Você torce pro operário. Eu era Guarani, adversário do fantasma. Não tem Guarani? O Guarani agora é um clube social só, com piscinas, etc. Mas eu brinco com o pessoal do operário, são todos meus amigos, inclusive o presidente, o Álvaro Góes. Mas sempre que acalora-se um pouco o debate, bom, esse é problema de vocês, eu sou do Guarani. Então era gozação, mas só complementando,
Quando eu vim a Curitiba, eu comecei a frequentar. Então, eu era o mascote, vamos dizer assim. O Ney Braga, que é muito citado no livro, que foi meu grande estimado amigo, ele lançou a candidatura dele para o Senado Federal em 1966 no Bar do Pasquale, num jantar. E além dele, o Jaime Lerner vivia comendo os bolinhos de arroz da dona Isaura, a esposa do Pasquale. E para citar alguns só, políticos, passavam lá, deputados, etc. E daí eu convivi com toda essa gente que são gerações anteriores a mim. Que maravilha. E eu ouvi as histórias e fui guardando aquilo. Então esse livro ele tem 90% de fatos reais. Fiquei pensando como é que você decidiu e por que decidiu fazer esse resgate de todas essas histórias agora para falar sobre o Pasquale tantos anos depois. Como é que foi esse processo? Vou escrever essas histórias. Essas coisas vêm amadurecendo, né? É que eu sou muito brincalhão, né? O Marcelo me conhece há algum tempo. Eu sou muito gozador. Inclusive nas transmissões de futebol, eu sempre faço um xiste, uma brincadeira, né? Até tem muita coisa aí de humor radiofônico, vamos dizer assim. Mas eu sempre eu preciso passar essas piadas pro povo, né? Que a gente tinha um estoque de anedota, como essas aí que ele apresentou, e tem outras tantas, né? E eu digo, eu, por exemplo, eu escrevi basicamente sobre futebol e comunicação. Inclusive no meu último livro, foi uma pequena biografia minha, É Disso que o Povo Gosta, que era o meu bordão que eu dava após o gol, a descrição do gol, na transmissão da radiofônica. E daí eu fui escrevendo. Aí na pandemia eu comecei a escrever, daí eu resolvi lançar, e aliás eu quero frisar que o lançamento vai ser dia 29. Isso, depois a gente vai passar bem certinho as informações sobre o lançamento, até chegou aqui o convite, ainda não foi lançado, vai ser no dia 29, né? Agora 29 de novembro, na Livraria da Vila, entre 17 e 21h30, porque o shopping fecha às 22h, no shopping Pátio Batel. Então eu faço um convite para todos os ouvintes. Você narra ainda? Não, eu só faço comentários na Rádio CBN. Você consegue narrar? Ah, consigo. Se for num jogo, você narra? Não. Não. Aliás, quiseram fazer, a Rádio Transamérica me convidou para fazer um jogo de despedida, mas não houve oportunidade, porque você sabe, o calendário do futebol hoje é muito complicado. Antigamente tinha mais tempo, menos jogos. Hoje, você vê, a própria Copa do Mundo vai ser disputada em novembro. Quer dizer, é uma coisa absurda, né? Inverno lá no hemisfério norte, e tudo por causa da pandemia. Agora, também, eu não vejo assim motivo, né? Quem ouviu, né? Os gols estão aí, as gravações estão, inclusive nessas novas ferramentas. Você vai narrando, você vai começando a aprender a narrar sozinho, alguém te ensina, você fica olhando, fica de soslaio. Eu queria saber isso também, como é que é a preparação para fazer uma narração eu fico aqui falando besteira, né? Não, é um dom, né? É um dom porque o menino, eu sabe o que eu irradiava? Jogo de futebol de botão. E nós fazíamos campeonato de botão com a turma, aí, né? Ó, viu? E daí, tem um começo? Tem um começo. Daí eu começava a narrar. Daí os caras jogando botão, depois eu ia jogar também, né? Eu que organizava, né? Como é que você narrava? Quer ver? Não, daí eu começava a fazer a transmissão, né? E daí eu dizia, vamos supor que fosse quero ver. Um Atletiba dos áureos tempos, né? Até eu fiz uma homenagem ao Sicupira, a torcida do Atlético reuniu 3.500 pessoas no restaurante Madalossa em Santa Felicidade, para homenagear o Sicupira, há uns 3, 4 anos atrás. E daí me pediram para fazer um discurso, uma homenagem ao Sicupira. Eu fui e narrei um gol, que eu vou repetir agora aqui. Não acredito. Opa, aí sim, Então, ganhei o dia. Eu subi lá, estavam os jogadores da época dele, né? O Alteviro, o goleiro, o Alfredo, Nilson Borges, enfim, uns 10 que jogaram com o Sicupira. E o Sicupira do meu lado. Daí, aqueles 3.500 atleticanos, a metade da torcida organizada, imagine a euforia. Tanto que comemoraram a narração do gol no final, Atlético e tal, aquele negócio. Mas foi mais ou menos assim. Eu disse, Atletiba no Alto da Glória, Campeonato Brasileiro de 1973, apita o árbitro pênalti. Penalidade máxima cometida por Oberdan. Vai para a cobrança Sicupira. Atenção para o tempo no Alto da Glória. Jairo, o gigante negro do Coxa, guardando a meta alviverde. Prepara-se Sicupira para a cobrança. Lá vai o craque da camisa 8. Correu Sicupira, chutou. Gol! Edinho!
isso que o povo gosta. Mas daí explodiu. Que legal. Ouvir isso do lado de cá, né? Vendo ele fazer a narração. Muito assim, legal. Eu trabalho no Coxa, ajudo muito o pessoal do Curitiba, eu fui eleito junto com o Fulador. Daí, o nome dele, o nome daquele amigo que ele faleceu? Tá lá. Puxa vida. Vamos Edgar lembrar. Felipe? Então, quando eu tenho aqui, às vezes que eu chego animado, quando o Coxa ganhava aqui, né? Tava meio raro isso acontecer, mas no Campeonato Brasileiro, né? Eu chegava aqui e falava, tá lá. Aquele tá lá dele, assim, ficou um dia que ele faleceu. Aliás, eu não sei porque como é que o Marcelo é coxa numa família de atleticanos. Mas eu sempre tenho. Eu conhecia o pai dele, o Cecílio, conhecia o Félix, Era todo mundo atleticano. o Henrique, o Carlinhos, tudo atleticano. Eu lembro uma vez que meu pai mandou umas máquinas da Serra Almeida lá pra Baixada Fluminense, pra Baixada pra começar as reformas. Eu lembro que o Aníbal Cury falou, Cecílio, empresta, precisamos arrumar essa... Nos anos 70, assim. Isso, alguma coisa assim. O seu pai foi no lançamento da candidatura, da posse já do Mário Celso Petralha, em 1995, foi feito um jantar num restaurante, não me recordo o nome, ali no Santa Felicidade, e para arrumar dinheiro, o Atlético estava sem dinheiro, estava falido, quebrado, e aquele jantar de adesão, e o seu pai, o Cecílio, foi prestigiar, e tipo assim, eram pequenas rifas, né? Então, uma camisa do Atlético, alguém doava uma moto lá, uma bicicleta. Cada um fazia o que podia. Vamos supor que fosse 10. Tava o bingo da igreja lá. Um bingo. Pronto. E eu, o Petralha, um monte de gente lá tentando ajudar o Atlético. Um bolo de fubá. E daí nós estávamos vendendo o negócio. E tinha bastante gente. Aí o Cecílio chega... O Cecílio era muito avião, né? Ele queria chegar perto do Petralha, que o Petralha estava muito forte na política. Claro. Com o Jaime Lerner. Aí ele chegou assim, me chamou, Carneirinha, vem aqui. O que é esse negócio? Eu expliquei para ele. Ele disse, quantos números faltam? Eu digo, nós vendemos 4 agora. Os 6 são meus. Comprou tudo. Muito bem. Ó, são 7h29. A gente vai ter que fazer um intervalo aqui para encerrar a edição estadual, mas continuamos com o Carneiro Neto depois do intervalo. Quem quiser nos acompanhar na transmissão na sequência, pode pedir o link aqui pelo WhatsApp que a gente manda o link do YouTube. A transmissão continua por lá. Nas demais cidades do Paraná, você fica com o noticiário da sua região e pode acompanhar a entrevista mais tarde também no YouTube. Vamos pro break, a gente já volta com mais entrevista. Até mais. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na T-News. São 7h33, a gente está com o Carneiro Neto, hoje nosso convidado aqui vai lançar o livro no dia 29. Quantos livros você já lançou antes desse? Eu lancei 7 livros. 7, esse é o oitavo livro. Esse é o oitavo livro. E olha quantas A gente vai lá, hein? participações, a gente vai, Nós vamos com lá. certeza. Pode colocar lá, porta, Marcelo Almeida. Eu quero registrar algumas participações porque os ouvintes estão gostando muito da conversa aqui, ó. O Lopão de Guaratuba mandou pra gente que saudades me bateu de ouvir essa entrevista, saudades do passeio público, das histórias. O Alexandre... Ele que suba a serra e venha pro Isso, lançamento. venha pro lançamento, dia 29. O Alexandre diz, ouvindo o Carneiro Neto narrando futebol, cresci, né, ouvindo o Carneiro Neto narrando futebol, o que era raro na TV, principalmente na década de 80, então ele lembra bem. O Alberto diz que também jogou no Grêmio Esportivo do Oeste, ali em Guarapuava, na década de 90, olha que coincidência. Tem também a participação do Plínio que hoje mora em Joinville, mas diz, cheguei em Curitiba em 89, morei na Riachuelo, e já levei muita rajada de pombo na cabeça enquanto eu bebia lá no Pasquale. Vamos ver se o Carneiro confirma. Na hora de comer, geralmente o garçom sugeria que a gente ficasse debaixo do telhado. Era assim porque mesmo. tinha as mesas ao ar livre, né? É que nem na Universidade Federal ali, né? Aí incontrolável, né? Olha que interessante essa. Já como deputado federal, o ex-governador Bento Munhoz da Rocha embarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Então, capital da República, tendo ao seu lado... Casualmente, o célebre controvertido jornalista Davi Nasser. Eles se cumprimentaram e o jornalista da super lida revista O Cruzeiro, lá na época, perguntou quantas horas durava o voo do Rio, Roberto, até Curitiba. Respeitado intelectual, político exemplar e excelente orador, Bento apresentou a sua dosimetria. Em horas eu não sei dizer com precisão, mas em doses de uísque, são 4. 4. Depende da sua velocidade com o copo. É a unidade, né? É a unidade, né? Então, quanto que é daqui até o Acre? Então dá pra tomar 7, sabe assim?
daqui aos Estados Unidos. Vai chegar em muito. coma alcoólico. E se o avião balançar muito, Dessas assim, dessas bem cara de Carneiro Neto e Pasquale. Eu sentado numa mesa, eu, Toffoli, Michel Temer, Miro Teixeira, José Aníbal e mais um chamado José Múcio, presidente do Tribunal de Contas da União. Eu andava com uma cachorrada graúda em Brasília. Brasília tem isso. Ou você anda com os bandidos, com os bandidinhos lá, que sai com as primas e racha dinheiro, ou com os mais intelectuais. E eu olhava e um dia passou um cara e tirou uma foto. Daí o Miro falou, pega lá. Aí o cara foram lá, pegaram a máquina do cara, o celular do cara, tiraram a foto. Aí eu ficava olhando, sempre que eu ficava olhando assim, eu via na garrafa condomínio, escrito assim, tinha lá o Red Label, condomínio. Aí na mesa do lado tava lá, Carneiro Neto, a tua tinha um nome. Eu falei, por que condomínio, Miro? Ele falou, não, condomínio é porque se alguém tirar uma foto, essa garrafa não é minha, não é do Michel, não é do Múcio, é do condomínio. Pra ninguém falar, pô, viu, tem uma garrafa lá no Piantela do Carneiro Neto. Você vê que interessante. Então é como essa coisa do que não pode. E era engraçado, às vezes entrava lá um deputado, um malandrão lá com a namorada, com uma prima. Nossa senhora, o cara olhava pra gente, o Miro falou, aqui não, nem vem atrás, nem cumprimente a gente tá falando de outras coisas. E essas coisas assim, essa maneira de ser, acontece muito ao redor de uma mesa, né, o jeitão de ser. Eu lembro muito quando foi esse diretor do Detran, veio o Luiz Carlos Melo, veio ser, eu falei, mas quem que é o Melo? Quem que é o Melo? O Riquelme me colocou no Detran e o João Elísio colocou o Melo para ser o diretor administrativo. Puta, que esse cara foi bom para mim. é muito inteligente. Ele falou assim, olha, você tá liberado por mim, o que se quiser fazer, se você não souber, me avisa que eu te dou uma mão só por causa da minha experiência. Eu falava, posso baixar a corrupção? Toca aí, aonde é que aperta? Posso trocar 21 homens e colocar 21 mulheres? Ele falou, por quê? Eu li uma teoria lá que o homem, quando tá 3 é problema, 4 vira quadrilha. E que a mulher tem uma coisa que elas são desunidas. Nesse ponto, se uma roubar, as outras entregam ela. E ele foi me ajudando, mas assim, por quê? O que esse Melo tinha, que tá aqui no livro? Cara, esse cara tinha uma experiência lá de trás. Então quando ele fala aqui, Roberto, assim, pega Carlos Richbiter, foi o marido da minha mãe por 20 anos, segundo marido. Primeiro é meu pai, que é o Cecílio. Saul Raiz, o que esse cara me ajudou na vida, você não tem ideia. Saul Raiz foi uma época, falou assim pra mim, o que você tá fazendo aqui na esquina? Eu tava numa esquina colocando adesivo do Jaime Lerner nos carros. Um irmão meu falou, tá aqui R$1.000. Vai fazer adesivo e coloca nos para-choques dos carros. Para um carro, falou, você não é o Marcelo Almeida? Eu falei, eu sou. O que você é? Sou vereador. Sobe aqui em cima. É pra de gente assim na campanha. Mas sabe o que acontece? Esse livro retrata algumas coisas no seguinte aspecto. Naquele tempo, ou seja, ao longo dos últimos 50 anos, não havia essa preocupação com o politicamente correto. E as pessoas se comunicavam. Não havia o tal dos telefones celulares, smartphone, iPad. Então as pessoas conversavam. Como dizia o Nelson Rodrigues, a televisão acabou com a janela. Que todo mundo ia para a janela. Ele nem imaginava que lindo. como é que ia piorar, no final né? da tarde. Que lindo. Né? As Como mulheres ia piorar com o trabalhavam celular. e iam para a janela. A televisão acabou com a janela. E o celular acabou com o diálogo. Que às vezes numa família, no almoço, os mais jovens estão tudo cutucando esse maldito aparelho. E é isso que se vê na rua. As pessoas trupicam, alguns morrem. Final de semana, uma pessoa foi tirar um selfie de um lugar aí e caiu e morreu. E você sabe que não é jovem só, não. Hoje Não, a questão da dependência do mas celular aí- não tem mais idade, Aí né? vem o Albert Einstein, né? Que previu a idiotização da humanidade. E aconteceu e está acontecendo. Isso aí é coisa de Ué, passa um dia idiotização falando coletiva. Porque todo mundo ficou refém de um aparelho. Entendeu? Tanto, eu não estou nem com o meu celular. Eu uso estritamente o necessário. Entendeu? Eu tenho o horário do expediente, vamos dizer assim, para ele. Agora, concluindo a questão do espírito do livro, eu cito os políticos, por quê? Porque naquela época, os corruptos eram minoria insignificante. Esse é o detalhe. E nós sabíamos identificar quem era corrupto. Hoje é a maioria absoluta de corrupto na política e em outras atividades. Então a decadência moral, ética da civilização é uma tragédia. Então é esses. Não tem uma reunião sobre o clima?
É. no Egito, É. não vão resolver Nada, nada, só fala. como não resolvem nunca. E um dia um cretino estava comemorando o nascimento do bebê, 8 bilhões de pessoas. Quer dizer, há 12 anos atrás nós tínhamos 7 bilhões. É. Hoje temos, daqui 12 serão 9. Eu pergunto, e no fim do século? Acabou o mundo, acabou a Terra. Agora, por isso que é bom ler livros do passado. Mas ele fala uma coisa muito interessante, que é a história o Bento, Ney Braga, Saul Raiz, Pedro Virado Parigol de Souza, Jaime Lerner, esses caras eram estadistas. É que os caras são meio bolachão, assim, os caras estão pensando na frente, não é no momento. É que a pessoa saía da empresa ou da sua atividade e ia para a política para prestar um serviço. Terminava o mandato, como aconteceu, volta para a empresa. Hoje não. Hoje os políticos são profissionais, larápios, bandidos e não expressam a realidade. Pessoas de bem não entram nos partidos políticos. Isso mesmo. O mau cheiro é insuportável. Ele fala uma coisa que é muito interessante, que eu acho que assim, você falou no negócio do celular, uma vez eu perguntei pro Miyakoto. Miyakoto mora em Maputo, é um escritor amigo meu. A gente estava tomando um café aqui em Curitiba, porque ele veio para Curitiba fazer um encontro comigo, literário, e ele queria conhecer onde a filha dele tinha morado em Curitiba. Ele falou, não, nunca vim visitar minha filha enquanto morava aqui. Filho visita pai, não pai visita filho. E daí eu falei assim, sabe que tem um cara aí, amigo meu, Maurício, né? O Maurício quer que eu abra um fanpage. Não faça isso, não tenha internet. Não mexa nessa maldição. Falei, por quê? Porque o meu Facebook é a varanda da minha casa em Maputo. Não entre nisso. Você vê como é que é a história. Eu não tenho Face, não tenho Instagram, não tenho nem e-mail. Mas assim, foi essa fala muito parecida com o que você falou da janela. Quem falou da janela? Foi eu? Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues. Olha que loucura. Né? Quantos anos atrás o cara já prevê? E uma outra definição, que a internet, o celular, é um monte de formiga com alto-falante na mão. Eu adorei quando li isso. Tem um monte de gente falando besteira. E tem outro problema, Marcelo, é a questão cultural. Os estudantes, esse negócio de aula virtual, e eles ficam em casa assistindo a aula, ninguém quer voltar para o presencial, os professores estão perdendo espaço, perdendo empregos, e mais grave, as pessoas não estão lendo livros mais. Eu sou um poeta, um sonhador, lançar livro ainda, porque o pessoal vai ler as obras no aparelho. Que é impressionante. E eu agora pergunto, a minha geração, eu não consigo ler, entendeu? O que eu li, numa tela. os clássicos da literatura. Não consegue, mas Ler Machado de Assis, por exemplo, no seu aparelho. Eu Não também lê. não consigo, não. Pois é, mas é que o jovem consegue ler no celular. Agora pergunto, ele vai entender, ele vai captar, Não, mas assim, vai enriquecer a bagagem intelectual dele? Claro que não. Eu acho que não vai. Você tem que ler e reler para entender. Problema, eu também acho. Eu quero ver eu ler um clássico. Eu gosto. Mário Vargas Llosa, 100 Anos da Solidão. Como é que lê? Eu tive 5 e-readers, esse Kindle. Os 5 eu dei. Mas a minha percepção, eu tenho filhos novos, que a geração que ela lê só o headline. Ela, assim, é muito difícil. Pega esse exemplo aqui que eu li. Essa mulher vendeu 100 mil livros, a Carla Madeira. Mas assim, eu não consigo ler a Carla Madeira se não for no livro. Se não for rabiscar esse livro dela. Então, é que a gente, na verdade, tem inclusive alterações no nosso cérebro, né, em função do uso da tecnologia, e a gente lê hoje, como se fala, em hiperlinks. Então, é acostumado a ler um parágrafo, clicar para ser remetido a uma outra página, para complementar e voltar. Então, assim, aquela coisa do parágrafo pós-parágrafo já é uma coisa difícil para a gente fazer. Imagina para o jovem que já nasceu praticamente, foi alfabetizado com o uso desse tipo de tecnologia, né? É difícil seguir essa sequência, né? A humanidade vai entrar num processo de decadência intelectual absurdo. Porque é tudo superficial, mas né? a decadência da leitura no aparelho, no e-reader, já caiu água abaixo. O tal do e-reader, o Kindle, o Amazon, isso não deu certo. Não deu certo. Tanto que a venda de livro continua forte. Você achava que... Uma vez uma moça chegou em Brasília, tá, deputado federal, eu vim aqui, eu trabalho na Amazon, Kindle, Amazon, o que vocês querem? Eu queria falar porque o senhor é o homem do livro, o senhor tem muita força no Congresso para falar sobre os impostos. Mas olha a vantagem. Eu falei, eu queria falar, me diga 5 livros que você leu no último ano, para mim. Eu falei, você não tem autoridade para falar sobre leitura comigo. Você nunca leu, não. Como é que você fica falando da Amazon ou do Kindle? Como é que eu vou ler um clássico aí? Sabe, é duro discutir com quem é do papel, né? Desse mundo da literatura. Então ele tá falando uma coisa muito linda que é o quanto isso, né? Você vê, a gente acorda aqui, Roberto, 5 da manhã para ler.
Mas que bom, eu prefiro ler o jornal de ontem, o Estadão, do que tentar ler aqui de manhã. Eu não deixo de ler um dia. Até me dói os pescoços, né? Porque eu leio na cama, né? Mas nem que seja 2, 3 páginas, para dormir daí. Aí acorda, você olha meio cedo demais, eu leio mais um pouco. Agora, o curioso desse mundo novo, que eu não acho maravilhoso o mundo novo, eu acho perigoso o mundo novo. Por exemplo, o cinema. A minha geração, a grande arte era o cinema. Então todo mundo, eu ia no cinema trocar gibi, na portaria, ninguém sabe mais o que é isso, nem o que é gibi, quando eu era menino. Agora, depois vinha o filme. Aí nós assistíamos o filme e saímos assim, Alfred Hitchcock, aquele filme Trapézio, Burt Lancaster, Tony Curtis e Gina Lollobrigida, meio cinéfilo, né? Aí o que aconteceu? O cinema hoje, eu sempre brinco com uns amigos meus, num desses streaming, né? Netflix, um filme maravilhoso, Muralhas da China, digo, nossa, esse é bom. Atores, nossa, Brad Pitt, e não sei o que, só esses craques atuais, Tom Cruise, todos estavam no filme. Eu vou assistir esse filme. Pá, cliquei, começou o filme. A Muralha da China, passa o primeiro, passa o segundo, daqui a pouco saiu um dragão atrás de uma árvore. Eu clique, tô fora. Se eu acreditasse em dragão, eu ia ser corintiano no Parque São Jorge. São 7h46. O John tá escrevendo pra gente, diz que você é uma enciclopédia ambulante. Tá lembrando, né? Obrigado. Membro da Academia Paranaense de Letras. Obrigado. Enfim, é um fã seu de Ponta Grossa. Tem também a participação que chega. Agora eu não peguei aqui o nome do ouvinte, mas vale a pena registrar mesmo assim, que ele diz: o Carneiro Neto narrando um gol do Sicupira num Atletiba e contando histórias do Dr. Cecílio atleticano num programa de coxas brancas declarados, isso não tem preço. Esse atleticano. Deve ser o Fabiano, eu acho que. Não, esse foi o Fabiano mandou na sequência. É o ouvinte atleticano, com certeza. Então eu vou contar uma boa, porque tem também do livro a favor dos coxas. Você sabe que a gente, os dois somos Curitiba, eu também sou torcedora Mas do vocês Coxa. não sabem nada do Curitiba como eu sei. Opa. Porque eu fui amigo do Arion Cornelsen, do Miguel Quequia, e quase filho do Evangelino Costa Neves. Eu fui repórter setorista 5 anos no Curitiba. Opa, isso é, Então, tem eu história conheço pra tudo. contar. Bom, escrevi o livro, né? Evangelino Neves, o campeonista. Isso mesmo. Em parceria com o Vinícius. Escrevi o Atletiba, Paixão das Multidões. Quem falou isso foi o Valmor, tá? Ele tá só pra Mas tem uma dar muito o boa crédito aqui, que eu até não vou ler. Havia um coxa branca, jornalista, o Marcelo deve lembrar dele, o Nireu Teixeira, que escrevia uma coluna no Correio de Notícias, Espeto Corrido. E ele era coxa branca. E no Pascoal era um antro de atleticano, mas ia muito coxa. Inclusive o Evangelino. O Elba de Padua Lima, o Tim fazia ponto lá, que foi técnico, tricampeão do Curitiba. Mas tá um monte de atleticano sentado, assim, uns 3 ou 4, médico, engenheiro. E chega o Nireu Teixeira. Pô, Nireu, você chegou atrasado pro aperitivo? Eu saí da minha aula de grego. Mas por que você está aprendendo grego? É que o coxa é penta e eu não sei escrever hexa. Nos anos 70, meu Curitiba. Que boa essa aí. Mas esse é o livro, hein? Agora tem uma boa aqui, que é um ouvinte de Ponta Grossa. Quer meu óculos? Não, não precisa. Obrigado. Ainda não. Mas para mais intensa. É que as letras são grandes. Eu homenageei o Ponta Grossa nesse livro, no final, com histórias da cidade de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais. O título é Jacu Rabudo, que é um título dado pelo professor aposentado Enz Leonard Bowles, titular da língua inglesa da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que nos brindou com o Jacu Rabudo. Então eu peguei algumas pérolas. O que é o Jacu Rabudo? É a forma coloquial como falam as pessoas nessa nossa região aí dos Campos Gerais. Então, é mais ou menos assim que eu vou tentar, né, imitar o interiorano da nossa região aí do Ponta Grossa. O polaco é bem forgado de bolso, né? Ah, sim, ele tá muito bem carçado. O pai bem de vida, cheio do tufo. Você viu o casão dele? Perto dele a minha casa é uma chincholinha. Mas graças a Deus também consegui carçar meus fios e dar estudo para eles. Olha, que legal. Muito bom. Muito bom. São 7h50, hora de fazer uma pausa para o nosso último intervalo, mas a gente volta ainda para fechar a entrevista já já.
7h51. O nosso ouvinte John escreve perguntando: Carneiro tem 3 corações, Venceslau, Ponta Grossa e nossa Curitiba, é isso mesmo? Olha. Ou mais. Ou mais. Eu me criei no interior, né? Nasci, me criei no interior e vivo em Curitiba há muitos anos. Mas se você colocar aí mais algumas cidades que eu sempre curti, né? Dá para botar uns 5, 6 corações. Mas realmente, em termos de Paraná, de vida, são essas as referências principais. E tem o Sidney perguntando se você ainda mora no Champanhar. Esse te conhece. Não. Acho que já te viu na rua. Ele mora no Champanhar, eu moro no Bigorrilho. No Bigorrilho. Eu ia falar isso eu também. Muito bem. Copa do Mundo vai começar e eu quero uma avaliação tua, aproveitando que você está aqui para falar um pouquinho sobre a expectativa aí para o Mundial. Será que o Brasil leva esse Mundial? O que tá achando? Tem boas possibilidades. Inicialmente eu lamento que seja no Catar, num país minúsculo que não tem nenhum significado, povo horroroso, né? Povo homofóbico, povo que não respeita as pessoas. Inclusive agrediram ontem um repórter de televisão, quebraram a câmera dele. A FIFA é um bando de corrupto, né? Infelizmente a corrupção não é só na política brasileira, Argentina, de caterva, não, é o mundial. No mundo. Tanto que todos os dirigentes da CBF foram afastados por corrupção e da FIFA, idem. Agora, tirante a Copa no Catar, que é lamentável, nós temos esse aspecto de muitos países, 32 seleções. O futebol no mundial não tem essa qualidade técnica. Nós elegemos aí, no máximo, 7 seleções em bom nível técnico. Até porque a Itália estará ausente, a Alemanha não atravessa um bom momento. Mas então, objetivamente, Roberto, respondendo a sua pergunta, o Brasil é sim um dos 3 favoritos. E pela ordem de entrada no palco. Brasil, França e Argentina. No meu modo de entender. Legal. E o que você achou da escalação? Bem, tirante o Daniel Alves, o lateral da melhor idade, não há explicação. Foi um absurdo, né? Se convocar um jogador que há 3 anos não joga, é reserva, foi reserva no São Paulo, no Barcelona e é reserva no Pumas do México. Com 39 anos no futebol não tem milagre. Podia trazer como auxiliar, mas não como jogador, né? Podia levar para a Copa do Mundo. Ele alega que convocou Daniel Alves porque ele é um líder do grupo, porque ele trabalha bem a mente do jogador. Mas era melhor levar um psicólogo, né? E um psicólogo profissional, acho que é melhor que o Daniel Alves, para fazer a cabeça daqueles que têm problema, aqueles malucos. Jogador de futebol é complicado. Um dia joga de cabelo branco, outro dia de vermelho, outro dia de amarelo. Vai entrar na cabecinha dele para ver se tem alguma portinha que se veja alguma coisa razoavelmente equilibrada. Agora, eles têm um talento, um dom nato de jogar futebol, né? Eu vi o Flamengo jogar com o Curitiba outro dia, aí dos 11 jogadores, 9 tinham o cabelo pintado de branco. Aquilo me incomodou, sabia? Isso é um pacto, acho que é. Fizeram um pacto. Me incomodou aquilo. Engraçado, me incomodou tanto aquilo, sabia? É mesmo? Eu não sei o que me incomodou, eu fiquei... Mas é um chocante, né? Parecia um filme de outro planeta. Não foi que a seleção levou uma preparação, toda uma preparação, cabeleireiros, que foi polêmica na época, né? Por causa da pandemia, e que tinha a equipe, né? De hairstylists, para poder deixar todo mundo bonitinho. Agora, falando objetivamente, eu só torço que o lateral direito Danilo não se lesione, porque daí vai entrar o Daniel Alves e o Brasil vai jogar com 10. Ou ele vai improvisar o Éder Militão, que sabe jogar como ala direito. A seleção tem falhas, né? As alas não são boas. Nós estamos com uma carência de laterais há muito tempo. E agora falando de bola, né? Que é um assunto que, modéstia à parte, eu domino há muito que esses tempo. Aí não estão próximos nenhum do Roberto Carlos, do Cafu? Não, muito longe. Muito Nossa, longe. Eu que vi Djalma Santos, Carlos Alberto Torres. Né? Quem devia estar lá e não está? Não tem. É que é o problema. É que nem na política. Mas será que só esses 2 podiam ser candidatos? Mas e a terceira via? Os partidos políticos pegaram o dinheiro e puseram no bolso. E não quiseram gastar com a terceira via. Então tem que aguentar quem ganhou. O futebol é a mesma coisa, você não tem opção. O Tite acho que correu o risco de convocar 7 atacantes, poucos meia armadores e 3, 4 volantes de qualidade. Então a seleção brasileira ela não é muito homogênea. Ela é um pouco desequilibrada. Ela tem um miolo de zaga bom, goleiro bom, o Alisson, um bom miolo de zaga, bons volantes, mas daí na meia de criação eu já acho que falta alguma coisa. Aí o ataque ele vai ter que definir. Se ele deixar o Vinícius Júnior fora, vão começar as críticas já na largada. E ele tem que optar. E tem um problema chamado Neymar. Que ninguém sabe como é que vai ser. O Neymar vai ser o jogador, vai ser o Caicai, vai ser o performático.
Porque daí tudo gira em torno do Neymar. O Neymar é meio satélite no time. E isso não é bom. Tanto que a seleção cresceu com os jovens quando o Neymar estava machucado, no último mês. O time tem que jogar pro Neymar? Não, o Tite acha, né? Eu, se fosse o técnico da seleção, o Neymar seria apenas uma opção. Eu teria o time hoje baseado nos jovens. Eu usaria Richarlison, Vinícius Eu fui ver, Júnior, eu fui para Londres ver, eu fiquei impressionado com um jogador que eu não conhecia em campo, assim, Gabriel Martinelli. Me impressionei. É uma novidade, né? Ele preferiu o Gabriel Martinelli e desprezou, vamos dizer assim, o Firmino. E já o Klopp, o técnico do Liverpool, criticou o Tite. Como é que deixa o Firmino Como é que fora? não chama, né? Porque o Firmino tem uma característica, ele é um centroavante, mas que vem de trás. Entendeu? Isso no futebol é importante. E ele é o único avante que faz isso. Porque o jogador que fica enfiado, ele fica mais fácil de ser marcado. O Mas quem que é o cara que distribui? Quem que são os caras que jogam em cima, depois do primeiro e do segundo volante? Quem que arma o Brasil? Aí que está o problema. Vamos ter que ver o Fabinho, né? Como é que vai estar o Fabinho, o Antony, que tem uma boa movimentação, o próprio Neymar. Esse é como fosse o camisa 10, como fosse o Alex, que era no Palmeiras? É, um jogador de criação, né? Como o Brasil teve o Gerson, né? O Brasil na Copa de 70 tinha o Gerson, o Brasil teve o Rivaldo na última conquista. Vê que o Brasil vem tão mal que há 20 anos que nós não ganhamos uma Copa do Mundo. Mas o que o Rivaldo jogou, apesar de todo mundo bater palma pro Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, o próprio Kleberson, que jogou muito bem, mas como jogador operário, mas o grande talento foi o Rivaldo. Tem que ter o craque. E hoje o 10 é o Neymar, só que o Neymar nunca se mostrou à altura desses que eu citei. O Neymar é mais mas o Neymar é um cara que abre, ou o Neymar é um cara mais do extremo? Ele é mais extremo O ou ele é problema mais... do Neymar é a formação dele. O pai dele estragou o Neymar. Já ouvi falar disso. O pai dele é muito vaidoso, tanto que ele é o Neymar Júnior. Eu gostaria de saber quem foi Neymar Sênior. Ninguém sabe. Boa. Boa. São 7h58, quase 59 minutos. A gente já vai para os finalmente aqui. Mas antes vou registrar a Rosângela, de Foz do Iguaçu, que nos escreveu, dizendo essa expressão jacu rabuda é muito usada aqui pela minha família. Muito boa também. E ela que gostou muito aí da entrevista, que a gente vai encerrando, mas sem... mas antes a gente vai repetir aqui as informações para quem puder participar do lançamento. 29/11 é o lançamento do livro, lá no Pasquale, do Carneiro Neto, a partir das 17 horas até as 21h30 na Livraria da Vila. A Livraria da Vila fica no Shopping Pátio Batel. Quem quiser mais informações sobre o livro, pode mandar mensagem aqui para o WhatsApp que a gente manda todos os detalhes aí sobre o lançamento. Muito obrigada pela sua participação, por vir até aqui o estúdio conversar com a gente. Essa conversa tão gostosa, os ouvintes gostaram muito. E um bom lançamento, sucesso aí com o novo livro. Muito obrigado. Só quero convidar a todos que compareçam para o lançamento do livro e pelo menos passeia no Shopping Pátio Batel, faz umas compras de Natal e compra um livro também para dar de presente para alguém. E é baratinho, presentinho bom e barato. Beleza. Eu quero agradecer a gentileza de vocês, um abraço e um beijão a todos os nossos ouvintes. Amanhã estaremos de volta, uma boa quinta-feira, amanhã é dia de conto, não percam. Até amanhã, 10 para as 7. Amanhã é 10 para as 7? Amanhã, 10 para as 7. Valeu, até amanhã. Se cuide.